Fala pessoal, meu nome é Caio Oliveira, bem-vindo ao canal. Eu trabalho com inteligência artificial e a ferramenta que eu trago hoje é para você escalar de maneira gritante a publicação de artigos no seu website. Então a ferramenta que eu estou falando é o Machined, onde você imagina você criar aí 30, 40, 50, dezenas de artigos por semana ou até por mês, né, dependendo da sua necessidade, e otimizados para SEO interligados. Eu já mostrei aqui algumas ferramentas, né, como o Blogify, que você pega um vídeo e cria um artigo, mas essa aqui vai te levar para um outro nível. Então vamos lá conhecer um pouquinho do Machined, né? Então é exatamente o que ele se propõe. A dor é exatamente ranquear alto no Google através de pesquisa e artigos interligados, né? Então ele tem o conceito de cluster que a gente vai ver, onde você vai criar um cluster e ele vai, com inteligência artificial, gerar todos os artigos para você com o tom de voz que você quiser, com a perspectiva que você quiser. Tá? Então, diversos empreendedores, criadores de conteúdo, blogueiros já estão utilizando essa solução. Então, vamos lá. Vou criar uma conta nova do zero para ver como funciona para vocês. Então, vou clicar aqui em Login. Vou colocar o meu e-mail. Verificando o código. E agora eu vou colocar alguns detalhes que ele pede. Bom, feito isso, a coisa mais importante que aqui pode parecer um pouquinho mais complicado, mas eu já até coloquei algum vídeo, é que você vai precisar da sua chave de API da OpenAI. Então, vou mostrar aqui rapidinho como é que você faz isso. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é entrar em platform.openai.com. Entrei aqui, venho em Dashboard, API Keys, e agora eu crio uma nova API Key. Vou criar aqui, então vou criar Machined, vou criar a chave e agora eu copio, tá? Copiei a conta e agora simplesmente eu vou lá e colo no Machined, né? Venho aqui e vou colar a chave. E eu vou verificar. Verifiquei e agora eu tenho acesso, né, a alguns modelos, né? Então o GPT 3.5 Turbo, o G4O, ele tem algumas coisas aqui que talvez o limite que eu tenho hoje na conta, tá? Na minha conta, ela ainda não é suficiente para o GPT-4o, mas o GPT-4o Mini já é suficiente. Lógico, quanto mais você vai começar a utilizar, mais você vai ter acesso a tiers maiores na OpenAI. Uma forma, uma dica, é você colocar pelo menos $50 na OpenAI, que você já vai para Tier 2, que daí não vai te limitar nessa questão de tokens por segundo. Aí coloco em Finish, e agora pronto. Está pronto aqui para eu fazer a minha conta. Bom, então aqui ele até coloca, né, algumas notícias quando eu abro, mas a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Criar o meu cluster, ou seja, o cluster nada mais é que o tópico, o nicho que você vai estar trabalhando. Então vamos lá, vou criar um cluster, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, AI for Content Creators. A minha audiência eu vou pôr aqui, logicamente, Content Creators. A língua, então aqui eu vou colocar português do Brasil. Nesse caso aqui, eu não tenho, porque eu não assinei a conta principal, eu não tenho a questão premium aqui. Então, vou colocar em autopiloto. E aqui eu coloco, eu só tenho disponível, né, a minha para fazer um cluster com 5 artigos. Quando você vai para um plano pago, para o plano premium, você já tem a possibilidade aí de criar cluster de 10 ou até 30 artigos. E aonde você quer que ele faça a pesquisa, porque como eu falei, é uma ferramenta de pesquisa. Eu posso pôr global, tá? E ele ainda não tem aqui específico Brasil, então eu vou acabar usando global aqui no caso. Coloquei small, e ele vai começar agora a criar o meu cluster, gerar com as ideias de conteúdo. Então ele trouxe aqui algumas ideias, ele até inclusive traz o volume, é um volume pequeno, porque é exatamente um nicho que eu estou querendo criar, aquela coisa sempre ser o primeiro naquele nicho é bastante interessante. E ele tem aqui, né, a forma onde eu vou colocar exatamente os artigos, se eu quero fazer alguma modificação, o tipo de arquivo, então se eu quero colocar um artigo longo, muito longo, médio, curto, e qual que é o modelo que eu quero utilizar. Então, como eu falei, eu vou utilizar
em todos o GPT-4o Mini, tá? Eu deixei aqui o interlinking enabled e feature image eu vou deixar aqui para ele pode utilizar alguma dessas ferramentas de graça com imagens sem restrição, mas aqui eu vou pedir para ele utilizar o DALL-E, né, para colocar, o DALL-E é a ferramenta da OpenAI para geração de imagens, e o estilo de imagem que eu posso colocar. Eu vou deixar aqui como, vamos ver aqui deixa eu pensar, acho que o minimalismo, né? E aqui eu posso inclusive botar a cor, eu vou colocar em white. Legal. Além disso, agora eu coloco o tom da minha voz, a tom que eu quero para esses artigos. Eu gosto sempre de colocar um tom mais casual, tá? Eu vou colocar alguns aqui excited só para a gente tentar ver a diferença. Tem friendly também, sai interessante, e profissional. Inclusive, com base nisso, você vê que ele já muda aqui o título do artigo, né? Para ser mais aderente a aquilo. Então, inclusive, aqui eu gosto sempre de falar em primeira pessoa, tá? Principalmente se eu estou fazendo o meu blog pessoal. E aqui eu posso colocar se eu quero que ele faça pesquisa ou não, ou seja, ele vai trazer informações dentro do meu artigo. E agora ele tem aqui, ó, status novo, todos. O que eu posso fazer? Simplesmente vou falar para ele escrever isso. Então vou colocar aqui write. E ele agora vai começar a escrever cada um desses artigos. Como leva um certo tempo, agora eu vou acelerar o vídeo para vocês não terem que esperar e falo mais ou menos quanto tempo foi depois. Bom, então ele finalizou aqui, vamos dar uma olhada como é que ficou o resultado. Então eu venho agora aqui, por exemplo, nesse aqui que é o meu primeiro artigo, né? Legal que aqui nos research ele mostra todas as citações que ele pode colocar, né? Então ele pega aí de buffer, de ferramentas com domínio alto, onde ele vai fazer a pesquisa. Então eu vou clicar aqui em Read, e você vê que ele já gera aqui para mim, já fala a quantidade de palavras, então ele gerou um artigo aí de 2.500 palavras, inclusive totalmente automatizado, tá? Então aqui, ó, o impacto da IA. Ele já colocou algumas tabelas, que para SEO é bastante interessante, colocou algumas ferramentas, questão de acessibilidade, otimização, né? Lógico, você não vai pegar e simplesmente jogar esse artigo diretamente na sua página, né? Você vai dar o toque humano, que é exatamente, mas só o tempo aqui, se ele trazer 80%, 90% já do conteúdo pronto, onde você agora coloca as suas experiências pessoais, vai te trazer um adianto muito grande, né? Então eu vejo aqui, ó, que a qualidade, então eu peguei esse aqui, são os casuais, vamos pôr esse do Excited aqui para a gente ver como é que ele ficou, né? Falar sobre inteligência artificial e marca de conteúdo é algo que extremamente me empolga. Então você vê que ele traz aqui exatamente no conteúdo a forma que você quer colocar isso. Então, para você ganhar autoridade, para você começar a construir o seu alcance de maneira orgânica, é uma ferramenta extremamente poderosa, tá? Lógico, você ainda está um pouco limitado a alguns dos modelos da OpenAI, tá? Então ele só tem hoje a OpenAI, acho que isso é um dos pontos negativos. Eu gosto muito mais de escrever artigos com o cloud da Anthropic, mas dessa forma, ele fazendo as pesquisas já é bastante interessante. Então vamos ver aqui, ó, o profissional para a gente ver um pouco da diferença do tom, né? Então aqui, ó, você vê que ele já traz frases maiores, né, parágrafos maiores, mas a questão de conteúdo, para mim aqui, olhando a grosso modo, super interessante. Eu acho que para você começar a construir de forma automatizada, né, já é bem interessante. E aqui, inclusive, você, se tiver no plano pago, você já pode publicar diretamente no seu WordPress, por exemplo. Você pode colocar como draft, aí você vai lá, já atualiza, muda o que você precisar e publica de forma muito mais rápida. Você não precisa simplesmente fazer copy and paste da solução. E aqui ele, inclusive, tem
um modelo experimental, né, que ele já pode, inclusive, ele está falando para trazer um conteúdo mais humano, trazer custom outlines, ou seja, ele trazer algumas ideias que você define para o artigo e prevenir também a trazer links duplicados de forma interna, né? Então você pode colocar aqui e eu poderia simplesmente, se eu não gostei, posso pedir para ele reescrever, né? Então eu venho aqui e peço para ele reescrever. Vamos pedir para ele reescrever esse primeiro aqui para a gente ver como é que fica. Bom, então ele trouxe aqui, né, um novo artigo, vamos ler o artigo. E aqui, ó, ele traz, né, não dá para saber, eu não li o artigo com detalhes para ver se tem alguma diferença, tá? Mas eu estou usando esse modelo experimental. O que é legal, ó, se olhar, ele já traz links aqui, tá? Inclusive, ele já está aqui, ó, já trouxe os outros artigos, ou seja, ele faz link dentro dos artigos, né, do próprio cluster, né, ou seja, o internal linking para SEO é muito importante de ser feito. E para a gente olhar mais o que tem na solução, então aqui eu posso configurar os meus webhooks, ou seja, na hora que o artigo estiver pronto, eu simplesmente posso mandar para uma ferramenta de automação como o Zapier, como o Make, como o N8N da vida, e para ele publicar diretamente no seu CMS, né, no seu BlogPress, aonde seja que você faz a sua produção de conteúdo. Ou eu venho aqui em CMS Connections e eu posso adicionar aqui direto no WordPress ou no Webflow. Então, para a gente fechar esse vídeo, acho que a dor principal que ele resolve é que hoje para criar conteúdo otimizado para SEO é bastante demorado e complexo, né? Às vezes se você é empreendedor, criador de conteúdo, você precisa escalar rapidamente para poder competir aí de forma orgânica, né? Então, essa é uma solução completa que vai fazer o cluster de palavras-chave, vai criar conteúdos com citações, vai fazer essa interligação automática dos artigos, vai criar links externos através das pesquisas, né? Então, como eu falei, público principal dessa solução, criadores de sites de nicho, agências de marketing, com certeza, empresas de SaaS, criadores de conteúdo independente, né? E como eu comentei, né, para a gente resumir aqui as principais funcionalidades, né? Pesquisa automática de keyword, o cluster inteligente, a criação do conteúdo com citações, sistema de interligação, ou seja, desse internal link e de external link, que é importantíssimo, integração direta ou com Webflow ou com WordPress, e também webhook para você mandar e fazer o que você quiser com o seu conteúdo. Acho que o Pro, né, é uma solução totalmente automatizada para a criação de conteúdo. Você tem essa questão no modelo Bring Your Own Key, ou seja, você vai pagar exatamente o que for utilizado com as inteligências artificiais, ou seja, a plataforma não cobra nada acima, né? Mas aí tem um ponto negativo para quem não é tão experiente, mas vocês viram que é super simples, eu entrar na plataforma da OpenAI e gerar a minha chave para poder utilizar essas inteligências artificiais. Só para vocês terem ideia de quanto que custou para mim gerar esses 5 artigos, tá? Então eu vim aqui no meu dashboard, na parte de uso, então eu usei só o modelo do GPT-4o Mini, então ele utilizou aqui 2 centavos para gerar aqueles 5 artigos, e para gerar as imagens ele usou 8 centavos. Então, se você quiser economizar nas imagens, né, se precisar, se você tem uma outra plataforma, ou se você já paga o Midjourney da vida ou outro, né, simplesmente para gerar 5 artigos eu gastei 2 centavos. Então, para cada 10 artigos, mais ou menos, você vai gastar 4 centavos. Então, acho que é uma ferramenta que, pelo custo que ela traz, né, lógico, você agora também, a gente vai pegar aqui, ver também o preço dela, tá? O preço dela hoje, para você usar ela de forma ilimitada, né? Inclusive podendo utilizar o modo manual para ele fazer pesquisas com as suas palavras-chave que você quer, é $49, mais, logicamente, os custos, né, da OpenAI. Bom, então se você gostou desse conteúdo, dá seu like, curte o canal e te vejo no próximo vídeo.